Feliz e abençoada noite, mulheres. Muito bom estar com vocês aqui. Sejam todas muito bem-vindas ao nosso network especial. Eu chamo de especial porque é um momento, né, que eu convido pessoas para falar sobre os temas. Vocês já ouviram a Ângela outras vezes, já e vão ouvir outras vezes ainda, né? Porque são assuntos que sempre estão ali na nossa conversa, sempre estão ali dentro do nosso roteiro e que fazem diferença, né, para o nosso empreender. E lembrando que antes de nós sermos empreendedoras, somos pessoas. Então, nada melhor do que os assuntos que nos ajustem também como pessoas, para que a gente consiga transferir, né, para todas as áreas da nossa vida, inclusive para o empreender. Quero agradecer a presença de vocês, agradecer a presença da Ângela, aqui sempre disponível, e já deixar aqui, né, aberto para a Ângela se apresentar, para a Ângela começar, e aí depois ela vai abrir para vocês fazerem perguntas, vai abrir para vocês tirarem dúvidas, aprofundarem em algum assunto, não necessariamente sobre o tema que a gente vem abordando nesse mês. Mas se você tiver alguma dúvida sobre a forma de trabalho dela ou sobre alguma coisa que você tem pensado, que tem reverberado em você, você vai poder aí aproveitar esse tempo para perguntar. Combinado? Seja bem-vinda, Ângela. Obrigada, Thelma. Boa noite, meninas. Eu vou compartilhar Boa aqui a noite. tela. Eu enviei a solicitação, tá, Thelma? Foi? Foi? Ele não apareceu ainda. É. Aí, Apareceu? tá aparecendo agora. Tá grande aí para vocês? Tá, isso, agora tá. Agora tá. Isso. Perfeito. Então, eu começo com a frase, né, que é organizar transforma vidas. Mais tempo, mais leveza, mais presença no que realmente importa, que é o que eu sempre falo ali no meu Instagram para vocês. E para quem não me conhece, eu sou Ângela, sou personal organizer. Deixa eu tirar aqui. Personal organizer, especialista em transformar lares, rotinas, através da organização totalmente personalizada. Então, a minha missão é realmente entender a rotina de vocês e criar um sistema claro e funcional para que a rotina flua. E deixei aqui uma passagem na Bíblia, porque tudo que eu vou falar aqui hoje você encontra tanto na Bíblia quanto na neurociência. Tudo tem o seu lugar e cada coisa debaixo do céu, o seu tempo. E aqui eu coloquei os critérios que eu uso, né? Os pilares que eu trabalho desde o início, desde a nossa primeira conversa ali, para que vocês entendam o meu trabalho. Então, tudo que eu falo, tanto no meu Instagram quanto na nossa conversa um a um, sempre é baseado nos princípios bíblicos e na neurociência. Aqui eu deixei essa imagem um pouco impactante, referente à desordem, né? O impacto que isso causa. Então, só de visualizar essa imagem, quando eu postei no meu Instagram, gerou muitos comentários de vocês desse impacto da primeira imagem da desordem. Essa cliente aqui, ela estava passando por um processo de luto. Então, só para vocês terem uma ideia de como, quando a gente fala, né, que a desordem realmente impacta no emocional, tá aqui a prova. Então, ela realmente está num processo muito delicado da vida dela e ela conseguiu deixar o caos visivelmente. E ela me contratou para realmente fazer essa transformação
E é uma cliente assim que realmente me impactou muito. É que a gente não pode gravar a cliente em si, mas se eu pudesse, eu tenho certeza que impactaria muita gente, porque quando eu cheguei na casa dessa cliente, a energia dela estava muito abalada. Eu fiz o diagnóstico de forma presencial. E ela montou uma mesa maravilhosa de café para mim, foi super receptiva, mas eu saí de lá extremamente carregada emocionalmente, porque saí refletiva mesmo, me colocando ali na situação que ela estava passando. E quando ela fechou ali o contrato e eu cheguei para organizar a casa dela, ela já estava bem mais animada, porque ela realmente entendeu que ela precisava organizar fora para gerar um impacto dentro. E ela já estava um pouquinho mais animada do que a primeira visita. No terceiro dia, que eu organizei 3 cômodos da casa dela, e estavam os 3 cômodos um caos. Quando finalizei a organização no terceiro dia, sério, a energia dela, assim, foi surreal. Eu fiquei muito impactada, porque eu trabalho com isso, para mim é muito natural, muitas coisas, mas o caso dela me impactou de forma, assim, de eu sair de lá muito emocionada e entendendo realmente o meu propósito na vida de vocês, sabe? De transformar literalmente os lares. Ela estava muito com outro brilho nos olhos, com uma energia surreal, assim. Se arrumou toda para sair com a filha passear, coisas que ela não estava conseguindo fazer antes. Então foi bem emocionante. E eu gosto de usar bastante esse exemplo como o impacto da desordem aumenta o estresse e a ansiedade, e isso vale tanto para nós adultas como para crianças e adolescentes também, tá? A sobrecarga mental, a falta de foco, a perda de tempo e os conflitos e cansaço na convivência. Então, a desordem causa realmente tudo isso de forma muito negativa na vida conjugal, principalmente. Aqui eu explico um pouco o que eu faço por vocês. Então, como eu disse, eu crio sistemas de organização de forma totalmente personalizada mesmo. Então, meu atendimento começa com uma escuta ativa. Então, os network da vida, por exemplo, eu treino muito essa escuta. Eu gosto muito de ouvir vocês, entender a história, entender a rotina, literalmente nos detalhes. O diagnóstico personalizado, então eu analiso mesmo os espaços, a rotina, seus hábitos, e isso pode ser de forma presencial ou online também, através de vídeos, fotos. O plano de ação, então eu realmente desenvolvo ali um plano prático e funcional para a sua rotina, sempre respeitando a quantidade de pessoas que moram com você, se tem criança, se não tem, então eu entendo tudo no detalhe para montar esse plano de ação. E a implementação sempre com propósito. Então, a gente coloca tudo em prática juntas. Eu não faço nada sem autorização de vocês. Então, se você me contratar, vai ser sempre respeitando o que você autoriza ou não. Então, isso vale muito para descarte, né? Então, muitas pessoas têm muita dificuldade em descartar, em desapegar, né? Então, às vezes a pessoa não quer comprometer a agenda dela, quer me deixar organizando lá sozinha, super, dá para fazer. Só que se me deixar sozinha, eu não descarto nada. Não posso fazer isso sem o acompanhamento de vocês. Os meus serviços hoje é a consultoria online, então um atendimento ali prático, e vocês escolhem nessa consultoria online, são 4 encontros, um encontro por semana, e vocês escolhem os ambientes que vocês querem organizar junto comigo. Então, ali no online, eu vou dando o comando, né, e mostrando para vocês dobras, práticas, e as dicas mesmo. Ali, como eu faço no mão na massa, eu explico tudo para vocês no detalhe no online. A consultoria presencial também eu posso ir até a casa de vocês para ensinar como fazer isso, como eu crio esse sistema, eu ensino sem problema nenhum. E os sistemas personalizados, que é a criação de rotina, de métodos, que realmente funciona sempre respeitando a sua rotina e a rotina da sua família. Aqui as soluções, que é a otimização de tempo. Então, é fato que depois que tudo está organizado, você ganha muito tempo
Parece besteira, mas a pessoa que vive em desordem leva aí 10 a 15 minutos por dia para escolher o look que ela vai vestir no dia, uma chave, uma carteira, um documento, principalmente quando tem médico, né, que a gente fica naquela loucura de procurar exame e tudo mais, ou criança indo para a escola e deixa para arrumar o uniforme tudo na hora, material e tudo isso você está perdendo tempo e com a organização você ganha esse tempo de volta. A qualidade de vida. Então, ali, os ambientes organizados, é fato que você sente aquela paz, aquela leveza e tudo se equilibra. Não tem como, isso já é comprovado também, né? Essa questão da harmonia, do bem-estar. O ruído visual, ele realmente consome muita nossa energia, de forma inconsciente, muitas vezes. Então, eu sempre dou o exemplo da gente acordar cedo e já vê um objeto fora do lugar e de repente a gente sai naquela correria, naquele estresse já logo cedo. E aí, quando chega à tarde, a gente está extremamente exausta, extremamente irritada, dando patada em todo mundo e não sabe o porquê. E, de forma inconsciente, são esses ruídos visuais. Então, é um objeto que está fora do lugar, é a cama mal arrumada, é várias coisinhas pequenas que fazem total diferença. E isso, na vida das crianças, um impacto gigantesco. Então, se para a gente, adulto, já é grande esse impacto na vida das crianças, isso é muito pior, porque eles estão na fase de absorver, né, muita informação, de realmente precisa daquele foco, daquela disciplina, principalmente para os estudos. E a partir do momento que a gente vive ali na desordem, a criança também vive. Então, o exemplo é fato que a criança vai imitar o que os pais fazem. Então, se eu tenho mania de jogar a toalha no chão no banheiro, automaticamente meu filho vai jogar a toalha molhada no chão do banheiro também. E aí não adianta eu querer corrigir se eu faço também. E por último, mais presença e menos ausência. Como as anteriores aqui já mostra, você vai ganhar mais tempo, você vai ter mais tempo. Muitas pessoas falam que não tem tempo de treinar, não tem tempo de fazer várias coisas essenciais para a vida, porque não tem tempo. Mas esse tempo pode estar sendo desperdiçado de uma maneira errônea, né? Então é nesses 15 minutinhos, nesses 10 minutinhos, nesses 5 minutinhos, de 5 em 5, 10 em 10 você consegue otimizar esse tempo para cuidar da sua saúde, para cuidar dos seus filhos. E eu deixei também aqui uma passagem que ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos o coração sábio. E aqui os programas que eu atuo, que é a mão na massa, né? Quando vocês me chamam realmente para organizar. Nessa organização aqui, eu sigo o mesmo padrão para todos os programas que eu ofereço, que é a escutativa, né? Entender totalmente a sua rotina. E, e aqui eu vou, organizo, não preciso da pessoa ali do meu lado o tempo inteiro. Mas como eu disse, eu entendo antes de fechar essa mão na massa, eu entendo bem antes se vai ter destralhe, se não. E se tiver, eu já explico como funciona ali para eu fazer esse descarte. Se vocês não tiverem para quem doar, eu retiro essa doação, eu levo no final da organização para não ficar ali acumulado. E fora isso, eu tenho um grupo de 7 dias, que está sendo bem legal. Eu estou na terceira turma. Inclusive tem a Thelma, a Dani, tá? A Marina. E está sendo muito, os feedbacks são muito positivos. Eu confesso que eu não imaginava que seria tão positivo assim, porque são só 7 dias. Mas o impacto que isso gera na vida de vocês, assim, é muito, muito legal mesmo. E como eu sempre falo, a gente não organiza uma casa inteira em um dia. Então a gente começa por uma gaveta, a gente começa por um cantinho, e nesse grupo de 7 dias eu levo sempre a base ali, né, da neurociência para que vocês entendam e deixo sempre uma reflexão e um insight prático com mini desafios. Então, isso que acaba estimulando ali as meninas a sentirem mesmo essa diferença. Então, esse grupo de 7 dias veio, sei lá, nasceu assim no meu coração
nas reuniões da rede, né? De ouvir vocês ali quando tinham nas reuniões de network, principalmente, a Kelly sempre trazia algum ponto, a Sil trazia algum ponto, porque ali na rodada de conversa eu dava um insight ou outro sem nem perceber. E aí, de repente, a Kelly me mandava foto da organização que ela fez na casa dela ou no pet shop. E aí eu falei, nossa, uma coisa que para mim era tão, né, tão sutil ali na conversa, eu ia soltando e já estava fazendo diferença. Então eu decidi criar esses 7 dias para realmente vocês entenderem que é possível, né? E é muito possível. É o que a Thelma sempre fala, o basicão bem feito e funciona. E o grupo recorrente, que é de assinatura. Então, nesse grupo é uma recorrência mesmo. Então, ali eu fico mais próxima de vocês e dando insights mais detalhados, né? Como a gente é uma recorrência, então eu consigo dar uma continuidade com mais detalhes ali para vocês. Ah, aqui eu não coloquei, mas eu também tenho o grupo gratuito. Aí o grupo gratuito eu apareço sempre por lá, com alguma reflexão também, com algum insight prático, para que vocês consigam aí ir ajustando a rotina de vocês e deixar tudo mais funcional. E aí aqui eu deixei a mensagem: viver com ordem é viver com propósito. Sua casa pode refletir o que realmente importa, sua fé, sua família e seus sonhos. Bora juntas. Vai ser um prazer caminhar com vocês e eu acredito que é isso. Eu venho conversando com muitas mulheres e os feedbacks estão sendo muito legais, assim, e eu faço muito network mesmo, um a um. E hoje até conversei com a Thelma, tá sendo muito interessante ver que coisa simples, né? Parece ser muito boba, mas a gente acaba deixando no dia a dia, né? E esse estresse, a gente tá. Hoje o tempo é o ativo mais precioso que a gente tem. E a gente não pode desperdiçar ele com qualquer coisa. Eu, por exemplo, tenho 2 crianças, então 10 minutinhos de qualidade que eu tenho com as crianças já é fantástico, sabe? Então é isso. Eu acredito que meu propósito, minha missão aí na vida de vocês é realmente otimizar esse tempo e trazer mais qualidade de vida. Obrigada. Obrigada, Ângela. É sobre Agradeço. isso. E eu estou participando desse terceiro grupo aí da Ângela, a terceira edição do desafio aí de 7 dias. E eu quero dizer para vocês que tem feito, você fala assim, poxa, mas o que tem de tão especial? Tem, porque ela traz alguns insights e tem me colocado para pensar a respeito de algumas coisas, porque ela falou ontem, né, sobre algo que tinha no meu armário e que eu não usava e que isso me chamou muita atenção. E ela falou: pega essa peça e pensa sobre ela. E, gente, é uma saia estampada em tons de verde. Quem me conhece sabe que a estampa que eu mais uso é uma blusa listrada que eu tenho azul. Então, assim, e dificilmente eu uso estampa. Eu tenho uma saia estampada que tem uns 8, 10 meses que tá aqui e que eu e não uso. E eu falei assim, gente, mas eu não quero tirar essa saia daqui. E ela falou, você não precisa desapegar da saia, você só tira, né? E você olha para ela, entende se você vai usar, se você não vai, por que que você comprou, se você compraria de novo. E aí você vai guardar essa saia, você vai tirar da sua frente, você vai esconder ela e pôr num saco. Gente, e essa saia, para mim, ela ficou falando comigo o dia inteiro. Eu acho que ela ficou fechada lá com claustrofobia, com o Thelma. Eu não tirava aquela peça da minha cabeça, por quê? É, eu venho numa busca pessoal de quebrar alguns padrões. E aí eu falei assim, gente, essa saia é uma quebra de padrão, é a manifestação da minha quebra de padrão. Que o dia que eu puser aquela saia, eu entendi que isso que tem alguma coisa que já mudou, né? Então ela ficou como uma referência para mim.
Porém, eu não me vejo usando, não combina comigo, não é parte do meu guarda-roupa. E aí eu falei assim, gente, eu não preciso desse objeto, desse, né, material para eu entender o que eu estou vivendo. Então, são insights que você se pega fazendo até uma engenharia reversa, que eu chamo, e ao invés de você falar, poxa, não é organizar, ela não está no grupo ali para fazer o que muitas vezes a gente pensa, né? Vai ajudar a gente a arrumar um armário, arrumar um cantinho. Não. É pensar sobre os ambientes e refletir sobre o que aquilo verdadeiramente tem feito, né, na nossa vida. Então, é uma experiência, assim, que eu recomendo. E é um grupo leve, é tranquilo, ela traz devolutivas muito especiais. A Dani também tá no grupo, né, Dani? E assim, gente, tem sido bem especial, justamente porque a questão do básico bem feito, que eu sempre falo, né? Aquela coisinha que você fala assim, ó, em 5 minutinhos eu arrumo, você não vai arrumar. Daqui a pouco eu faço, num minuto eu resolvo isso, não. Você não vai resolver isso num minuto, porque vai ficar ali, né? Aí eu até dei um exemplo, né? A, a Silvia veio aqui, deixou um, uma vela que é da Cris. Falou, ai, você devolve para aqui, Cris, por favor? Eu falei, devolvo. Eu coloquei na mesa. E falei, daqui a pouco eu guardo, daqui a pouco eu guardo, daqui a pouco eu guardo. Daí ela mudou aqui para o móvel aqui atrás, daqui a pouco eu guardo, Depois que eu falei com a Ângela, eu abri o armário e pus ela aqui dentro. Aqui. Então, assim, gente, o daqui a pouco eu guardo ficou aqui 2 dias, porque ela não atrapalha. É uma sacolinha bonita, arrumadinha, organizada, a vela tá ali dentro. Não atrapalha, não me impede de viver a minha rotina, de fazer as minhas coisas. Mas daqui a pouco eu guardo, ficou aqui 2 dias. Eu falei, gente, era uma coisinha pequena. Agora, de coisinha em coisinha, aí, né, trazendo para a vida real, eu falei para a Ângela, tem uma cadeira aqui na minha frente, do outro lado da mesa. Tem 2 peças de roupa ali que eu preciso, sabe, que descosturou aqui, preciso dar um pontinho aqui, uma outra aqui. Gente, tá ali. Ai, rapidinho eu dou um pontinho. Rapidinho, faz uma semana. Então, esse rapidinho do dia a dia vai sabotando. E o que mais que é rapidinho que eu não tenho organizado, né? Então, a gente começa a trazer a vida, a rotina, trazer os negócios, né? Eu falo uma agenda simples, a minha fica aqui impressa, mostrei para vocês, fica aqui na minha mão, simples, uns 4, 5 coisas por dia que eu faço sim em 15, 20 minutos. Por quê? Porque eu tenho organização aqui. Na minha casa, a mesma coisa. Por que que eu tenho conseguido? Porque eu me propus a ter uma organização. Agora, os ambientes, eles falam conosco o tempo todo, né? E trazem essa energia que vai reverberando, né, em todas as outras áreas da nossa vida. E aí eu gostaria, né, de abrir para vocês, fazerem alguma pergunta aí para a Ângela, mas eu já vou fazer a primeira. Ângela, eu não sou uma pessoa que acumula coisas. Não sou uma pessoa que guarda um monte de coisa, que acumula e tal. Mas eu queria saber se, assim, quando eu tenho dificuldade de organizar, isso é porque sou eu que preciso entender o lugar das coisas, que se eu souber cada lugar facilita, ou o excesso sempre vai ser excesso, e se não está cabendo é porque tem alguma coisa que precisa ir para o lixo, ou ser doado ou descartado, eu quero dizer, né? Por que que eu falei lixo? Porque eu estou aqui no escritório e eu fico pensando em papéis, em coisas que estão sempre andando, parece que elas não têm um lugar, que elas têm que ficar em cima da mesa porque eu uso. Agora tem coisa que está aqui em cima da mesa porque elas não se encaixaram em outro lugar da minha organização. Eu sempre falo que o excesso, se não tem lugar para ele, se você não consegue encontrar lugar, é excesso. E excesso tem que ser doado, tem que ser descartado, né? Não tem como. Por exemplo, roupas, né? No grupo de 7 dias eu até tirei ali uma foto rápida do meu guarda-roupa, porque eu também fiz a tarefa que eu propus.
sim. e fiz ali alguma triagem e mostrei. Então, por exemplo, no meu guarda-roupa só tem o que de fato eu uso. Então, eu realmente uso todas. Eu amo roupa, eu amo acessórios. Então, só tem o que realmente faz sentido para mim ter. Agora, se eu comprar um blazer novo ou se eu comprar uma camisa nova, uma que tá ali sai, porque não tem espaço, tá? Já meus cabides já estão bem juntinhos mesmo, porque eu tenho muita roupa. Então não tem como eu encaixar mais um cabide ali. Então, se eu comprar uma roupa nova, automaticamente uma antiga sai, né? Tem também as regras de, que nem falando de roupas, né? Tem estudos já que comprovam que a gente não pode, se a gente tem roupa, a mesma peça de roupa há mais de 3 anos, já está na hora de encerrar esse ciclo e repor, né? Então, por exemplo, eu mesmo, quando eu descobri isso, eu falei, gente, eu tô morando com o Rony, eu tô com o Rony há 18 anos, morando com ele há 10. Eu falei, gente do céu, essa semana mesmo eu fazendo uma atividade ali junto com as meninas. Eu falei, meu Deus, um cachecol que eu tenho foto de quando eu vim morar com o Rony, ou seja, mais de 10 anos eu tenho. Eu falei, não, Ah, vamos tem embora, um. vai. O meu tá aqui. Ele tem muitos anos. Sim. E a gente gera ali um apego. E esse apego também, ele por mais eu mesmo não me considero também apegada a coisas. Eu tenho uma facilidade muito grande de realmente descartar e estilo a Marina. A Marina deu um exemplo no grupo essa semana que às vezes ela descarta coisa que depois ela se arrepende, mas já foi. E eu sou nesse nível também. Às vezes eu acabo descartando coisas e depois eu falo, nossa, mas aí não me dói, não é uma coisa que eu carrego ali como uma dor. Mas tem também, a neurociência explica também essa questão de, às vezes, a pessoa tem muita dificuldade em desapegar de forma inconsciente também. Então, vale ali uma análise, né, de como foi a sua infância, como, né, os traumas que você sofreu. Muitas pessoas têm essa questão de acúmulo na cozinha, com mantimentos. Tem pessoas que deixam vencer coisas mesmo de não usar, mas ela precisa ter estoque. Por exemplo, preciso ter estoque de macarrão, preciso ter estoque, porque ela provavelmente sofreu escassez na infância dela, na adolescência. Então ela tem medo de faltar. E aí ela compra, e é de uma forma inconsciente. A pessoa, ninguém joga comida fora porque quer jogar comida fora. É tudo de forma inconsciente. Mas a partir do momento que você para, por isso que eu dei a atividade de a Marie Kondo, que é uma referência muito forte no mundo da organização, ela fala isso, e muitas pessoas dão risada, não acreditam. Mas se você, que nem eu estava conversando com a Thelma hoje, tipo, se você não acredita em Deus, se você não acredita na neurociência, se não acredita na física quântica, você deve acreditar no universo. Então saiba que tudo é energia. Deus é energia, tudo é energia. Então, tudo é comprovado, né? Que realmente, provavelmente você teve um grande problema ali de escassez e você precisa ter esse tempo de olhar realmente para o seu guarda-roupa e se identificar com ele. Então, realmente, o guarda-roupa tá. Quando eu abro meu guarda-roupa, ele transmite paz, ele transmite aquela leveza, aquela tranquilidade de eu escolher a roupa que eu quero, a Sil, de eu escolher a roupa que eu quero, com calma e tudo mais. Quando eu abro a minha gaveta de peças íntimas, eu sinto aquela paz, eu tenho peças que realmente eu vou vestir, me sentir a mulher, me sentir, né, que nem vocês sempre brincam, que eu sempre tô pronta, sempre, mas não é assim, é que eu criei o hábito de estar sempre maquiada, faz parte da minha rotina. Então, eu vou treinar, eu preciso passar pelo menos um protetor com cor e um batom na boca para eu me sentir bem, porque eu treino cross-training, então vocês devem imaginar que eu saio humilhada de lá. Mas eu chego bonitinha, entendeu? Eu chego ali, as pessoas brincam também que eu tô sempre maquiada e tal, mas eu não consigo
simplesmente acordar, colocar a roupa ali de academia, sair correndo com criança e tal, e chegar na academia daquele jeito, com o cabelo daquele. Eu não consigo, mas isso é um hábito, não é que sempre foi assim. Né? E isso tem muito também da minha mãe, que sempre foi vaidosa e tudo mais. Então, é um hábito, mas tudo é constância, né? Então, essa questão de desapego é constância também. É você estar aberta a realmente modificar a sua mentalidade, né? Então, tudo é mentalidade. Então, a academia é mentalidade, a alimentação é mentalidade, desapego é mentalidade. Então, se você não está aberta a mudanças, então aceite, só que também não reclame, né? Então, não adianta nada você querer mudança na sua vida, mas você viver reclamando que tá com dor aqui, dor ali, que não tem tempo para isso, para aquilo. Gente, isso desgasta demais. Você gasta tanta energia quando você verbaliza isso que você não tem noção. E isso não é eu que estou falando, a ciência já prova isso com muita clareza. Então, eu, por exemplo, já tive várias experiências com parentes mesmo, numa época que precisaram da minha ajuda, eu quase capotei o meu carro por conta de energia. Então, assim, eu fiquei semanas indo todos os dias ajudar essa família e era só reclamação. Então, assim, tudo é questão de mentalidade. Se você não consegue realmente ser grata pelas roupas que você tem hoje, pelo alimento que você tem hoje, nada vai mudar, né? Então, por isso que eu deixo bem claro que eu sempre trago ali o princípio da Bíblia, porque é fato. Então, mesmo que você não acredite ali em Deus, como eu disse, o universo, alguma coisa você deve acreditar. Então, se você não tiver aberta a colocar amor no que é seu, não tem milagre. E você colocou, né? Você citou isso no seu, na sua apresentação sobre a mordomia, né? Nós somos mordomos fiéis do que nós recebemos. Então, nada do que eu tenho é meu. Tudo me foi emprestado porque para que eu atinja o meu objetivo, para que eu atinja, para que eu cumpra, né, o meu propósito. E então a gente precisa cuidar das coisas. Então, dentro dos treinamentos de inteligência emocional, tem um que eu vou falar de uma maneira fofa e mais leve, mas ele fala muito da reclamação. Ele fala: olha, se você está reclamando porque o pneu do seu carro furou, vende o carro e vai de ônibus. Só que aí você vai reclamar porque o ônibus atrasa. Só que você vai passar o perrengue de quem quem anda de ônibus. Se não tá bom o ônibus, compra uma moto. Daí o dia que chove, você vai reclamar porque você tem uma moto. Quem tem moto precisa aceitar que tem os desafios da moto. Então você compra uma bicicleta, aproveita, faz um card, só que vai ter dia que você vai reclamar. Então assim, né? Então a gente vai ter motivos para reclamar, sempre a gente vai ter motivos, mas a gente precisa escolher, né? Então quem tem carro vai pagar o preço dos ônus e bônus de ter um carro. Quem vai ter um avião, um helicóptero, a mesma coisa, né? Então assim, a gente precisa entender que tudo a gente manifesta, né? Então, qual é a matriz geradora de crença? O que eu penso, eu sinto, porque eu descarrego uma química, nós somos química pura. O que eu sinto, eu comunico. Se eu passo por um pensamento ruim na minha cabeça, eu senti essa agonia, minha cara muda. Thelma, o que aconteceu? Que você mudou a sua cara, mudou sua postura, dá para perceber que o clima aqui mudou. Aconteceu alguma coisa que você precisa ir embora? Não é assim? A gente percebe que a pessoa muda ali. E aí, o que eu comunico de maneira verbal ou não verbal, com a minha cara emburrada, com a minha cara fechada, com o meu pouco sorriso, com a minha postura caída, o que eu comunico de maneira verbal e não verbal se realiza, se concretiza, né? Porque o que eu penso, eu sinto, o que eu sinto, eu comunico, o que eu comunico, eu realizo. Então, pessoas que estão sempre falando, reclamando, o que que elas colhem? O resultado do que elas plantam, do que elas semeiam, né? Então, tem várias frases que falam sobre isso que a gente acompanha, né, nas redes sociais. Tem meme, tem frase, tem jargões, tem tapa na cara que falam assim: olha, se as suas palavras
fossem um alimento, você estaria vivo ou morto, envenenado, né? Então, assim, nós precisamos entender que a gente manifesta sim, porque tudo é uma faixa de frequência. Então, as palavras são, comportamento é a nossa postura, né? A forma como a gente cuida das coisas, a forma como a gente trata os ambientes, a forma como a gente anda, a forma como a gente responde às pessoas, tudo isso reverbera quem nós somos. E aí a gente acaba atraindo. Ai, eu não sei por que que eu atraio pessoas que são assim, que não compram de mim. Qual é aonde você tá? Que frequência você tá? O que que você tá emanando? Que é difícil vender, que as coisas não funcionam para você, que tudo para você é mais difícil, você está construindo muralhas, né? Então as palavras, elas não têm um poder mágico, mas elas mudam os ambientes, elas mudam a nossa predisposição. Quando você chega, eu vou dar um exemplo que eu já falei isso para vocês presencialmente, mas vou dar um exemplo, né? Como a comunicação não verbal e a forma como nós nos posicionamos fala sem a gente precisar dizer nada. Tenho certeza que todas vocês já chegaram numa loja e a hora que você entra na loja, a vendedora olha para você, você fala, gente, que vontade de ir embora e bater nessa moça antes de ir, né? Bater nela, amarrar ela com uma roupa e aí você ir embora. Por quê? Porque ela está numa vibração que você é completamente diferente da sua, numa energia completamente diferente da sua. Você entra, repele. Você nunca viu a criatura, ela nunca fez nada para você. Ela tá lá cumprindo o papel dela, bem ou mal, porque não é problema seu, nem meu. Ela tá lá, é problema do dono da loja. Mas você entra, você fala assim: caraca, eu preciso sair daqui. Não combina. É uma loja que eu queria, compraria alguma coisa, mas eu prefiro não entrar. Prefiro comprar no vizinho, né? Na Shopee. Então, por quê? Porque não vai. Do mesmo jeito que tem lugares que você vai e você olha para três pessoas, quatro, e você vê quais são as pessoas que são receptivas para você abraçar. Tem pessoas que você tem certeza que você chega, você pode encostar. Tem pessoas que você precisa olhar antes. Por quê? Porque elas estão comunicando um distanciamento. E tem pessoas que comunicam esse distanciamento de uma maneira é, intencional. Não gosto de abraço, não gosto, então já me posiciono aqui. E tem pessoas que elas não comunicam de forma intencional. Como que isso funcionaria? São pessoas que sofrem a ferida da rejeição. Elas estão acostumadas que as pessoas não abraçam, que as pessoas não beijam, estão acostumadas a não ter carinho, e daí ela fala: ah, ninguém quer me abraçar mesmo, então ela fica com aquela cara que ninguém tem vontade de abraçar ela. E ela fala: tá vendo? Todo mundo abraçou todo mundo, menos eu. Mas ela reverbera aquilo o tempo todo. Então, é tão verdade que a gente, né, realiza os nossos maiores medos. Por que que a gente realiza os nossos medos? Ai, eu tenho medo de barata, eu tenho medo de barata, eu tenho medo de barata. É a pessoa que encontra barata embaixo da cama, barata na toalha de banho, barata no quintal, onde ela vai, tem barata de todo tamanho, todo formato. Você fala, gente, onde estão essas baratas que eu não vejo? Tá tudo seguindo a amiga, né? Por quê? Porque até isso a gente reverbera e a gente atrai. Então a gente atrai os nossos medos, porque você pensa tanto naquilo, né? Agora, por que que a gente pensa no que a gente não quer que aconteça? Isso não pode acontecer, eu não quero isso para minha vida. Senhor, me livre de tá, mas vamos pensar positivo, porque o caminho é o mesmo. Mas para dor, para desordem, para bagunça. Deixa depois eu vejo, depois eu faço, depois eu arrumo, depois eu conserto, depois eu limpo, depois eu dou, depois eu vou, depois eu volto, depois eu vejo. A vida começa a embolar. E aí por dentro a gente está bagunçado, a gente bagunça fora. Se por fora a gente vai arrumando, a gente também arruma por dentro. É um caminho de via dupla. Então, a gente precisa olhar para isso com muita seriedade, sobre a nossa organização e sobre o nosso comportamento, né? Tudo que a gente fala, volta, e tudo que a gente faz, volta, né? Eu tava vendo hoje, um pouquinho antes de entrar aqui, eu estava vendo o Instagram e vi o Instagram da Cris,
e tem lá a velinha, né? A vela e aquele clima de aconchego e tal. Aí, mas não deu quatro roladinhas no meu feed, apareceu assim: o que você faria hoje para você descansar? Era um post assim, meio bobinho. Eu falei, ai, acho que eu vou pegar a vela aqui que a, que a Silvia trouxe, que é de pêssego, tão cheirosa. Eu vou acender essa vela da Cris. Depois eu falo, Cris, essa já é minha. E eu fiquei pensando, então eu já estou pensando, por quê? Porque já remete ao que eu quero, ao que eu vou. Agora, qual é a graça de eu pegar uma vela cheirosa que traz calmaria, que traz coisa boa, e eu entrar no meu quarto, tá assim, ó. E eu vou querer fazer uma fogueira e pôr tudo lá em cima da vela, né? Uma fogueira cheirosa para pôr fogo em tudo. Não combina, não vai. Aí eu chego lá com a minha velinha perfumada e vou falar assim: ai, acho que eu vou deixar para amanhã, não quero mais, né? Então a gente precisa entender que tudo reverbera. Então, o que que a sua casa está comunicando para você? O que que a sua mesa comunica para você? O que que a sua cozinha comunica, que a sua lavanderia comunica, com aquele milhões de pares de meia? Né? Que aqui em casa, pelo menos, eu não sei de onde que aparece. Vocês estão jogando aqui, eu tenho certeza que vocês mandam aqui por cima do muro. Mas depois a gente fala sobre isso. Cris, você ergueu a mão e abaixou. Não adianta, pode falar. Aqui a pessoa é bem livre, né? Ela recolheu a mãozinha, mas eu já vi. Não, na verdade, eu ia comentar justamente isso. Quando a gente fala de comunicação, a gente sempre fala muito de como a gente comunica, né? Como o nosso comportamento, a nossa imagem comunica. Só que o ambiente também ele comunica, né? É, é aquilo que você falou, se você entrar numa loja, não é só a vendedora que vai te comunicar, o ambiente também. Quando a gente volta para nossa casa de um dia mais estressado, cansado, ou o contrário, muito feliz, e você também entra na sua casa e tá daquele jeito, aquela felicidade toda, aquele, né, aquela emoção toda que você passou fora, você não consegue trazer para dentro, porque tá tão bagunçado, e o contrário, né, quando você tá bem estressada, mas você volta para sua casa, tá aquele ambiente organizado, e aí a organização também cabe, né, a parte do aconchego, você sente isso, então você sente que quando você entra em casa é aquele momento de inconscientemente você sabe, nossa, agora eu posso desacelerar, né? Isso mesmo. E a gente faz, ah lá, quando você entra no trem-bão, tem todo o ambiente preparado pela Cris. Ah lá, a propaganda, é isso mesmo, tem que ter, né? Tem que ser assim. Ai, não sei onde fecha. Pronto, fechei. E a gente precisa se sentir bem nos ambientes. Então, a organização, ela é fundamental para todas as áreas da nossa vida, porque vai ser um espelho de quem nós estamos sendo naquele momento, né? A Ângela trouxe o exemplo de uma mulher passando por um processo de luto. Ela não é aquela pessoa, ela está aquela pessoa. Muitas vezes você fala, ah, eu sou bagunçada, eu sou desorganizada. Não, você está. Por qual motivo você está? Por qual motivo você chegou nesse ponto? Por qual motivo? Então, assim, a gente precisa entender que nós também passamos por estações na nossa vida e nós precisamos entender qual estação nós estamos e, e respeitar isso. Olha, eu estou desorganizada. Por quê? Ah, porque eu estou em dúvida sobre o que eu vou fazer, estou em dúvida sobre o próximo passo. As coisas na minha casa mudaram, os meus filhos cresceram, casaram e agora a configuração familiar mudou. Eu vou mudar de casa e aí as coisas que eram de um jeito agora são de outro. Então, tem diversas coisas que vão acontecendo na nossa vida que vão mudando a configuração, porque nós não estamos a mesma pessoa o tempo todo ao longo da nossa vida, né? Então, eu fiz essa semana no Instagram um post sobre os 5 tipos de esposa para fazer um paralelo com a empreendedora. E todo mundo que leu falou para mim, Thelma, eu já fui um pouco de cada uma, nem sei qual verdadeiramente eu tô, porque eu sou um pouco de cada uma dessas. Porque a gente tem mesmo as estações, a gente tem os momentos. Então, eu sou muito desorganizada. Você não é, você está. Vamos entender por que é que você está desorganizada? Muitas vezes o que eu mais vejo é que quando a pessoa fala que depois a Angela pode falar sobre a casa, que é o negócio dela.
Mas quando eu vejo mulheres desorganizadas no empreender, no negócio, eu vejo o quê? Dificuldade de aceitar e de viver de verdade, assim, não tem plena convicção de que as pessoas vão se beneficiar. Eu sei que faz bem para as pessoas, eu sei, mas elas têm uma trava, achando que elas não podem, que elas estão invadindo o espaço do outro quando elas estão vendendo, que elas estão invadindo o espaço do outro quando elas estão oferecendo alguma coisa. E aí é uma questão, muitas vezes, de como você se vê, né? Como você se vê? Como que isso foi se transformando ao longo da sua vida a ponto de você achar que você incomoda? Vamos dar um exemplo da Sil, né? Da geleia. Então, se eu não comprar da Sil, eu vou comprar de outra pessoa, certo? Então, por que não comprar dela? Se eu não comprar da Fer, eu vou comprar de outra pessoa, e por que não comprar dela? Se eu não comprar da Kelly, eu vou comprar de outra pessoa, então por que não comprar dela? Então, assim, por que que as pessoas não podem comprar de mim? Ai, porque não. Então existe alguma coisa aí no meio que a gente precisa entender. Então as pessoas que estão desorganizadas com o negócio, elas têm uma crença de identidade que pode estar ferida, pode ser a crença de identidade ou ainda pode ser uma questão de que simplesmente ela acredita que ela precisa fazer muito para ter resultado. Então ela precisa estar ocupada o tempo todo, jogando papel para cima o tempo todo, cheio de coisa o tempo todo, porque eu preciso produzir. E aí a hora que ela se pega, ah, terminei tudo o que eu vou fazer, tudo que eu tinha para fazer eu terminei. E são 4 da tarde, ela não consegue descansar. Ela não consegue sentar, tomar um café, ela não consegue sentar no sofá. Imagine, 4 da tarde, é hora de estar trabalhando, e eu não tô. Por isso que minha vida é assim. Não, o nosso resultado não depende de quanto a gente trabalha, depende de quanto a gente produz. Você trabalhar é diferente de você produzir, da mesma forma de que você se manter é, ativo não significa que você está sendo produtivo. Às vezes você está sendo só ocupada, você está se ocupando de diversas coisas o tempo todo. E aí, claro que vai estar bagunçado, porque você não pode parar, você não pode concluir as tarefas. Por que que você não pode concluir as tarefas? E vamos lá. Ai, porque eu tenho dificuldade de começar o que eu termino. Por quê? Então, dentro dos negócios, a gente precisa entender, porque quando você conclui algo, significa que você está o quê? Pronta. E assim, eu não posso me sentir pronta, porque eu sempre preciso colocar alguma coisa no meio do caminho para eu não estar pronta ainda. Só que enquanto isso, tenho certeza que todas vocês, inclusive eu, não posso me excluir desse lugar, mas hoje para mim é algo que me motiva, não que me paralisa, mas eu precisei ajustar isso dentro de mim. Eu vejo um monte de gente na internet fazendo sucesso, vendendo, tendo resultado, e não tem isso aqui do conhecimento que eu tenho. Por quê? Porque ela está pronta para aquele degrau que ela está. E pronto. Então, qual é que ótimo que olha que a Maiara, que ótimo tema para a gente parar para refletir. A gente nunca vai estar pronto. É, eu não sei se eu coloquei lá, não coloquei ainda. Um filme, não sei quem assistiu um filme que chama O Discurso do Rei. Foi um filme que ganhou um Oscar, e assim, só que hoje é um desafio indicar filme, né? Porque se você assina Netflix, ele tá na Amazon, se você assina na Amazon, ele tá na Amazon Prime Plus XY, então tá todos espalhados. Mas quem tiver a oportunidade, assista esse filme, chama O Discurso do Rei. Quem não tiver a oportunidade de assistir por algum motivo, veja a sinopse do filme, né? Assista o trailer, veja, leia as críticas a respeito, que você vai entender qual é a abordagem do filme. E é uma história real. Eu gosto muito de filmes que trazem histórias reais. É a história do rei, né? Da Inglaterra. É o pai da rainha Elizabeth. Então, assim, é a história verídica, é maravilhoso. Assistam e vocês vão, e cada um, né, tem uma percepção diferente, mas aí a gente vai abordar esse filme e ele tem uma nuance muito especial. Alguém aqui assistiu? A Vanessa fez.
talvez tenha assistiu? Também as duas Ah, não, a outra Vanessa. Achei que você tinha erguido a mão também, Vanessa Mello. Eu falei, as duas Vanessa, Vanessa Carvalho, Vanessa Mello, do El Chan. Ah, é Sheila, né? A loira e a morena. Achei. Então, a Vanessa Bardi assistiu. Então, assim, vale muito a pena. Quer falar alguma coisa sem dar spoiler, Vanessa? Ó, eu não assisti, mas a gente pode marcar de fazer uma sessão pipoca aqui em casa. Bora, pode vir. Mas Por- eu sempre marco o dia que você não pode, você que tem que marcar o dia, nós vamos ir Não, na sua eu casa. tô achando que isso é perseguição pessoal, eu tô achando que isso é uma coisa pessoal. É capaz de você arrumar uma cirurgia para eu fazer de novo, só para marcar alguma coisa para eu poder não ir. Tá vendo a crença da pessoa? Que eu só marco o dia que ela não pode. E daí acontece. Agora, o Já que que ela aconteceu tá umas fazendo aqui? quatro, Quem que cinco ela deu perdido vezes. para estar aqui hoje? Eu não quero nem perguntar. Nossa advogada vai me mandar, falar assim, a minha advogada vai falar, Thelma, não pergunta. É melhor para você. Eu tô operada, não tô podendo pular muito, então tô aqui Nem dá quietinha. risada, nem tão. Então não vamos falar com ela hoje. Olha, olha, Operou, tô tava custando me dando controlar. gargalhada. Mas a hora que Vanessa, vocês quiserem combinar alguma coisa aqui em casa, a gente faz uma sessão pipoca e assiste filme. Eu tenho todos os streams aqui. Então, em qualquer lugar que ele pronto, tiver, a gente faz e marca. E vamos trazer a mulherada para cá. viu? Então já resolvemos o problema do streaming. Vamos na casa da Vanessa, ela vai marcar o dia que ela não vai fazer nenhuma cirurgia. Então, acho que essa Eu semana vou, ela não faz. eu sou uma Tá? pessoa vingativa. Então, eu vou esperar um dia que você tenha uma cirurgia para eu marcar. Ah, vai demorar, Ah, vai demorar. caramba, gente, a gente espera um pouco a pipoca, então. Eu não, a cesárea eu não vou fazer mais. O dente do siso eu já tirei. Isso eu também já fiz. Agora eu tirei a São só vesícula. essas que são cirurgias para mim. As outras só, né? Vanessa Bard, conta pra gente aí do filme, que sem dar spoiler, sem contar o que acontece com ele no final. Você gostou? Oi, gente, estão me ouvindo? Sim. Então, esse filme é extraordinário, tanto que ganhou o Oscar, né? Basicamente, ele é gago, né? E aí a história se faz nele tentando vencer aí esse obstáculo. Então, ele vai procurar por diversos médicos, por terapia, e aí é a trajetória dele para vencer esse desafio e poder assumir, né, o cargo que ele tem. Então, sem muitos, sem muitos spoilers. E o mais interessante dessa saga dele é que, vamos atiçar a curiosidade da mulherada, né? O mais interessante nessa saga toda é que ele é um rei e o país está em eminência. Hitler está mandando as tropas e já decretou que a guerra começou. E como ele vai fazer um discurso para o país confiar se ele é gago. Só que aí só que traz tantas reflexões não sobre a comunicação puramente, mas todo o processo dele, né? Senão, eu tô quase contando o que eu quero que vocês aprendam, mas eu não vou contar, porque, né, a gente tem que esperar cada um ter o seu entendimento, porque tem muitas vertentes. Eu falei pro meu marido, assista, porque depois nós vamos conversar sobre o filme. Ele assistiu e a impressão que ele teve foi completamente diferente da que eu imaginei que a gente ia conversar. Eu falei, mas você não percebeu isso? Ele falou, não. Mas isso aqui, isso aqui. Ele falou, eu estava pensando em outra coisa. Tô vendo, estava focado em outra, outro viés emocional. Eu falei, vai ter que assistir de novo agora. Eu ainda quis, né, fazer a minha própria crítica ao filme para trazer ele. A beleza é justamente isso, que a gente começa a ver o que está latente na gente, né? Nos filmes. Os filmes, eles mudam o sentimento. Os livros mudam o pensamento. Ah lá, podíamos fazer o clube do filme por um mês. É, fala mais, Cris, como a gente vai fazer isso? Na casa da Vanessa, a gente vai todo dia? 30 dias. Não, na verdade, a gente podia fazer indicação de um filme, todo mundo assiste um filme por mês, e aí a gente se reúne para falar o que cada uma é,
a percepção de cada uma, né? Porque cada uma vai ter uma percepção diferente. Como tem do Clube do Livro, a gente faz o Clube do Filme, porque aí é mais curtinho e todo mundo consegue assistir. E lembra que a gente também, quando a gente falou dos livros, né, foi bem interessante as percepções, né? Foi. A gente aprofundou bastante, foi bem legal. Então, assistam, fiquem com essa indicação aí sobre o discurso do rei. É maravilhoso. E aí a gente Bom. vai fazer esse reunião de insights. Mais alguma pergunta para a Ângela? Cri. Ei, Thelma, acho que alguém falou junto. Eu queria perguntar uma coisa. Ela falou sobre acumular, né? Eu já sei, né? Desde quando eu fiz a. Não, desde sempre, que eu não é que eu descarto, mas eu ganho muita coisa das empresas que eu vendo. Então, tipo assim, o que que eu vou fazer? A sensação é assim, ó, eu ganho, por exemplo, coisas que são únicas, que não se compra. Só que eu ganho muito, porque há muitos anos eu vendo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, uma coisa que eu tenho que eu não uso muito, mas está ali, uma cafeteira, está escrito assim, hashtag escolhi Mary Kay, aquela de cápsula. Não é algo que eu já levei para a loja, já trouxe de volta. A cápsula é um detalhe, mas, por exemplo, eu tenho muita bolsa, muita necessaire, muita coisa que vem personalizado porque eu atingi um nível. E como fazer com que isso eu tenho que o quê? Dar embora toda vez, né? Assim, sabe? Leva lá para a Nessa Thelma e vamos fazer um feirão disso e a gente compra organização. tudo. Olha, Eu eu já já ia dei, mais longe. Quem veio na mentoria receber uma lição de casa tem surpresa de amor. Olha quantos presentes você tem e quantas mulheres para presentear. então, aí Vamos eu fazer uma ia falar lista disso isso, aí. mas calma, eu já dei muita coisa. Por um período, desfiz já dei. Aí bate aquela sensação assim, nossa, só eu disponho, sabe? Aí às vezes eu dou para clientes pontuais, a cliente comprou X valor, eu dou uma necessaire, eu dou. Só que tem coisas que são com meu nome, sabe? Assim, minha mãe me pediu uma necessaire, foi viajar, aí estava escrito lá Dani Malta, eu dei para ela, é minha mãe. Mas só que eu tenho um armário inteiro com um monte de coisa. Dani, faz uma feira. Faz uma exposição, uma feira. Eu, por exemplo, não ia me incomodar de comprar alguma coisa sua. Você faz um preço baratinho para a galera da rede e uma coisa que tem seu nome e tá tudo bem, ué. Gente, quem quiser Olha, compra aí. eu vou mostrar para ela, né, e para vocês como que é isso. Aqui não é nem onde tem os meus ganhos, né? Tipo assim, é o que vai acumulando, por exemplo, ó, como fala, de coisas que vão juntando. Não sei virar a câmera, gente. Ó, por exemplo, perfume que eu vendo que eu não vendo mais. Ah, acho que não vai dar para ver, né? Tá desfocado, Tá Thelma? embaçado. Tá embaçado. Tá Mas dá para embaçado. ter Não uma tem noção que tem ideia. bastante coisa. Tem, ó. Então, por exemplo, esse perfume é um perfume. Deixa eu virar a câmera que eu acho que vai ficar melhor. Peraí, voltar para mim. Ó, esse perfume é um perfume que eu tinha na loja e que ele demorou muito para sair. E aí, eu não vou vender mais. Ele tá inteiro, cheio. Eu gosto? Não, eu bato embaixo no quadril para ir usando. Só que, igual esse, deve ter uns 8 aqui. Aí, tipo assim. Como eu vou? Esse aqui é um olhinho, ele venceu, tá aqui. Não posso Dani, vender. você tem um grupo, não tem? Eu acho que eu tô num grupo seu. É seu, né? O Tá, grupo. eu não. Aí, ó, pra você ver, eu sou a louca do colar. Aqui é só uma parte, que eu tenho 3 portas assim. Acho que eu preciso que você venha na minha casa, Ângela. Acho que vai todo Todo, Aí mundo eu na sua tenho. todo casa. mundo precisa. Ó, Todo aí, mundo A Thelma, precisa. Vanessa ó, leva eu tô o com login e a dó, senha do tá com filme e a dó. gente faz um revezamento no armário da Dani. É. A gente reveza a auxiliar da Ângela. A Ângela fala: olha, Dani, esse aqui você desapega, e aí a gente fica segurando a sacolinha. Gente, Isso. de verdade, eu não sei como eu vou fazer com isso, mas assim, eu tenho apego em algumas coisas, né? Eu preciso, escutei muito, igual você falou da sua peça, eu tenho uma saia de couro
que quando eu era vestia 38, ela tá aqui porque ela é de couro. E assim, meu sonho é voltar nos 38, mas eu acho que jamais eu voltaria nos 38. Vai Entendeu? cair a ligação antes da gente responder. Olha, eu sugeriria mesmo você fazer, igual a Vanessa sugeriu aí, de vender mesmo as coisas por um preço acessível, por isso que eu falei do seu grupo. Então, se você tem um grupo, eu acredito que dá para usar esse grupo para vender esses perfumes, por exemplo, que você não vende mais, colocar um preço simbólico ali só para sair, ter saída, ou, Uhum, se for o caso, doar. Eu sou muito do uhum. doar. Eu Não, não. eu já doei Eu não, muito, 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 muito. Só que mas tem foi um coisas que momento da minha realmente, vida. Tipo assim, você sim, vai doando, vai doando. Aí é um pouco de, acho que, sentimento do passado, que dá aquela sensação, nossa, só eu dou, eu não ganho nada, sabe? Assim, também não vou dar para ninguém, sim. sabe? É que, assim, aí é questão de mentalidade. E é muito, isso é muito verdade mesmo, muito forte. Então, a gente precisa ter essa questão de doação, é algo de dentro mesmo, é algo, aquela sensação de realmente, por exemplo, eu tenho muitas, os meus filhos têm muitas priminhas na mesma faixa etária. A minha filha é a menina mais velha das primas. Então, eu comprava e fazia, e sempre, sempre, sempre mudou a estação, tiro a estação anterior, que eu já sei que não vai servir na próxima, e dou, sem medo de ser feliz. E a minha mãe tem muito isso de apego, porque ela sofreu abandono quando bebê e tudo mais, então ela tem esse apego. Aí ela fica, nossa, mas você vai dar para fulana, mas fulana nem cuida, nem lava direito as roupas e não sei o quê. Falei, viu, se for para eu doar, pensando em como a pessoa vai cuidar, o que a pessoa vai fazer, não doa mesmo, né? Mas a partir do momento que você pensa em doar, é doar de coração aberto, sem esperar nada em troca. E de verdade, eu sempre, sempre tive esse comportamento, desde muito nova, mesmo minha mãe às vezes me prendendo ali, chegou um momento que eu tive que doar minhas coisas escondidas da minha mãe, porque se ela visse, ela voltava pro meu guarda-roupa. E eu sempre doei e nunca, nunca, minha filha mesmo, meu filho, nunca ficou sem roupa. Então, assim, às vezes eu doava e falava, gente, não vai ter roupa para a próxima estação, tô lascada. Vou ter que fazer uma compra, renovar o guarda-roupa. É incrível como vem. Eu nunca gastei caro, nunca paguei caro em roupa das crianças, porque Ângela, não, nunca gostei de fazer esse investimento, porque eles estão em fase de crescimento, mas eu sempre doei muito, então é incrível como vem. Então, é como eu sempre falo ali no Instagram também para vocês, essa questão de abrir espaço para prosperidade e abundância. E muitas pessoas, com piadinhas irônicas, principalmente de família, falam: ai, tô esperando a minha prosperidade chegar, falando em dinheiro. E prosperidade é só estudar um pouco aí, você vai entender que prosperidade vai muito além disso. Sabe? Então, por isso que eu falo, organização vai muito além. Quando você digita ali no Google Personal Organizer, você entra no TikTok, você vai ver que são vídeos padronizados de perfeição, de casa perfeita. E a organização não é casa perfeita, não é um armário perfeito. Vai muito além, é muito mais profundo do que a gente imagina. Por isso que eu falo muito de mentalidade, porque é um comportamento. Então, como você mesmo trouxe, eu dou, dou, dou e não recebo nada em troca, mas então não doe. Se você está esperando algo em troca, é preferível que você Não, arrume espaço para sim. manter isso. E a partir do momento que nem você tem um espaço aí, pelo que eu entendi, para deixar esses produtos que não saem mais. Mas esse espaço poderia estar sendo usado talvez para outra coisa, né? Eu Para dou, outros produtos. eu já doei. Eu dou sempre. Assim, eu só não dou, por exemplo, algumas coisas, sabe? Tem coisa, Sim, é igual venceu. Eu comprei um produto para vender no Mercado Livre, já tem um tempo e não foi. Aí eu doei, sabe pote de creme de 1 quilo? sim, Eu doei 22 potes. sim. Tem uma moça morena que passa na loja, ela tem um filho que tem um problema muito sério de saúde.
e ela cata latinha. Então, eu dou direto. Até essa semana ela foi lá. Um desses cremes eu dei para ela. Eu dou direto. Só que tem coisas, sabe? Que essas Então, do pequenas Específicas, né? momento. coisas. Os Vamos começar. Exatamente. perfumes, sabe? São coisas assim. Acho que que são de talvez de ganhos, de métodos, né? Que a gente acaba ganhando. Gente, Sim. sacola retornável, bolsa, necessaire, sabe? Eu tenho 5 caixas plásticas com tampa, com necessaire de kit, de coisas. Eu acho E que dá para Tá essa, na hora de essa ajustar técnica aí o de. momento, né? De acordo com o momento. E hora, sabe o que eu vejo? Desculpa te interromper, Ângela, mas assim, quando você começa a olhar para isso, talvez seja uma hora de você renovar mesmo, sabe? Sair desse lugar de você ter coisas que não te servem e você deixar as coisas irem embora, né? Você soltar mesmo, deixar as coisas fluírem. Isso também vai mostra do seu momento. Você já está olhando para isso de uma maneira diferente. Você já está se questionando sobre esses Sim. objetos. Só que aí se a gente olhar, né, para o momento da sua vida, que eu conheço um pedacinho do momento da sua vida que você tem hoje, você está passando por uma transição, né, de vida, Uhum. seu relacionamento. Então tem coisas que você também tem. O que que isso significa, né? Por Você exemplo, entendi, desfazer entendi. de coisas que não te servem mais tá te incomodando porque você está indo para uma nova fase. Então eu vejo que dentro do seu tempo, no seu limite, de acordo com o que você está sentindo, você soltar vai te fazer ir com mais leveza para essa fase nova que você está caminhando. Entendi. E outra coisa que eu tenho muito é livro, Thelma. É muito assim, é 30 livros. E aí é questão de momento, né? Cris, o que você quer falar antes que você abaixe a mão? Eu vou no banheiro, tá? Já volto. Pausa aí. Na verdade, o que eu ia comentar é até compartilhar uma experiência. Quando eu penso em desapego, eu não penso, eu queria até sentir o que que a Ângela fala sobre isso ou pensa sobre isso, né? Eu não penso em me desapegar de coisas, mas eu penso no seguinte: isso aqui tem que cumprir o propósito dele, né? Então, vou dar o exemplo do perfume que a Dani falou. Esse perfume aqui, ele precisa cumprir o propósito dele. Se ele não está cumprindo comigo, eu tenho que deixar ele cumprir com outra pessoa e não deixar ele guardado. Então, nesse sentido, para mim, o desapegar fica muito simples, muito fácil quando eu tenho essa linha de raciocínio. Cada coisa foi feita para cumprir um propósito. Se ele está aqui parado, fechado, trancado, guardado, ele não está cumprindo. Não sei o que que você pensa sobre isso, Ângela. E a gente está até Né? impedindo um processo natural, né? De transbordo. A gente está impedindo esse lugar e a gente também está se prendendo nisso. Então, se a gente trouxer, né, para a nossa vida, o que eu estou segurando, que se eu deixar aí, vai transbordar na vida das pessoas consequentemente, isso vai voltar para mim, né? Né, Ângela, o que você vê? Exatamente isso, tipo, é o que eu sempre falo, a gente precisa abrir espaço para o novo chegar. Então, é exatamente essa análise, que nem eu coloquei lá no grupo essa semana para as meninas dos 7 dias, é exatamente olhar para cada peça e pensar. E muitas pessoas têm dificuldade, né? Tipo, tem muitos memes, tipo, eu vou pegar meu casaco, ficar olhando, colocar no corpo, ver como eu me sinto. Mas é exatamente isso. É como você se sente. Não adianta eu colocar uma roupa que eu não me sinta bem e ficar ali no guarda-roupa porque eu ganhei da minha avó quando eu tinha 10 anos de idade, entende? Porque, não, eu vou guardar. Minha mãe tinha muito isso. Eu vou guardar esse vestido porque quando você tiver o corpo que eu tinha com tal idade, você usa. Pra quê? Nunca usei. Entende? Quando veio pra mim foi pra doação. Então, assim, não faz sentido, sabe? Então é que nem a Dani falou, tem muita necessaire, tem muita coisinha.
é realmente tudo que a gente tem. É como eu falei, se é excesso, se você não achou lugar para ele, é descarte, não tem o que fazer. Então, eu sempre falo, sempre faço uma triagem também. Se for coisa manchada, coisa rasgada, realmente é lixo, né? Nunca doe o que a outra pessoa não vai conseguir usar, né? Então, ter esse bom senso, mas tem que ter essa triagem, não tem o que fazer. Então, é realmente trazer para o consciente. E como a Thelma conhece um pouco melhor a Dani aí, talvez realmente seja ali uma transição de fases. E a gente passa por muita fase. Né? Eu, por exemplo, eu tenho duas crianças, então quando eu engravidei da Brenda, até eu engravidar da Brenda, eu usava estampa, eu usava cores cheguei, eu usava umas maquiagens que só por misericórdia, com olho roxo, olho não sei o quê, e tava tudo bem, eu me amava, eu sempre fui muito vaidosa, mas eu me amei naquela fase. Quando eu engravidei da Brenda, que daí passou ali, ganhei ela, falei, gente, não dava para usar mais aquelas roupas. Eu não me identifiquei com 90% do meu guarda-roupa. Eu não conseguia usar mais estampa, por exemplo, e nem cor cheguei, nem mesmo no esmalte. Então, assim, são fases, sabe? Então, a gente precisa realmente entender a fase que a gente está emocionalmente. Só que entender que você precisa estar aberta para isso, né? Então, tá tudo bem. A gente não tá falando que você vai esquecer, né? Se for uma história ali de escassez, de sofrimento e tudo mais, traumas graves. Não estou falando que você vai esquecer, mas é uma forma de você ressignificar. E a gente está aqui para ressignificar e seguir aí feliz a vida, né? Não ficar se remoendo, porque eu preciso ter meu armário lotado de comida, porque lá atrás eu sofri, não tinha dinheiro e tal. Não é assim que funciona. A gente precisa estar aberto e deixar mesmo. E é incrível, de verdade. Podem fazer o teste que quando a gente abre espaço para o novo vem. Eu tive uma experiência com a Má, que tá até aqui, a Maiara, de estar indo na casa dela e organizar as coisas ali. Quando eu cheguei, ela que abriu ali o armário para gente, nem era esse o critério ali no dia, mas ela abriu o armário dela na maior inocência e eu já fiz a limpa ali. Na hora que ela me mostrou uma mala fechada, lacrada, você tem noção, lacrada, ela nunca mais tinha aberto aquela mala. Ela falou, ai, amiga, era da época que eu era da igreja, assim, 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 de tipo assim, 3.000 anos atrás, né? Aí eu peguei e falei, Má, vamos ver. Aí ela abriu a mala, tanto que eu fiz um post que o primeiro do carrossel é ela deitada em cima da montanha. Aquilo é real, não foi encenação nem nada. Eu tirei tudo da mala e ela foi provando roupa por roupa o que e ela olhava assim, ela, ai, não sei. Eu falei, Má, você olha no espelho. Como você se sente com essa roupa? Te juro, eu fiz exatamente isso. Não levou nem uma hora pra gente olhar toda a mala e eu deixar o armário dela organizado. Mas ela doou tudo e eu mesma tive a oportunidade de doar coisas para ela depois. Mas eu não fui atrás de roupas do tamanho dela, nada disso. É uma corrente, simplesmente fluiu. Foi chegando coisas para mim, eu falei, 100% do nossa, meu guarda-roupa embora nesse dia. sim. E aí, então, tipo assim, ela abriu o espaço para o novo e o novo chegou, sabe? Então a gente precisa ter essa mentalidade e ir trabalhando, né? Respeitando o tempo de cada uma, mas a gente precisa estar aberta. Se você não estiver aberta e não entender realmente que o novo vai vir, nada vai mudar. E Gente, assim, só para a constar, a gente. Ângela é minha amiga, eu não deixo ela vir na minha casa, tá? Só para constar, só fica a Então, dica. a Angela não vai assistir filme na casa da Ela não, Vanessa, ela vai ter que assistir ela Eu não. online mesmo, sempre Ângela. vou. Ângela, você é rica, você vai ter que pagar todos os streamings, porque a gente vai assistir lá e a gente faz uma chamada de vídeo. Tá? Não E vai ela na fica lá Vanessa, porque longe, senão para ela ver só a a gente, televisão, ela não vai ver nada. a gente já sabe o que vai acontecer na casa da Vanessa, então, né? Quando a gente for. Então, assim, o que eu quero trazer para vocês de reflexão, para a gente encerrar, né? Senão a gente vai ficar aqui, sempre tem assunto, é muito bom. Às vezes eu falo assim, gente, uma coisa vai puxando a outra, né? E vai dando uma renovada nos pensamentos, vão trazendo coisas à tona. Mas o que que nós sempre
O que nós temos em comum aqui, todas nós? Nós estamos olhando para frente, buscando subir um degrau. Um de cada vez, por favor, mas umas mais rápido, outras num ritmo menor, mas todo mundo está buscando um passo a mais, todo mundo está buscando um acesso a mais. E como a gente pode abrir um ciclo novo, deixando todos os outros sem fechar? Então, eu preciso entender que o que a Ângela falou, a Thelma, hoje, não adianta eu querer me vestir. Talvez eu tenha uma roupa que ainda me sirva, mas já não causa mais o mesmo conforto, a mesma sensação. A gente precisa entender e deixar as coisas irem, porque a gente não vai conseguir abrir uma porta se a gente não deixar. Então, assim, eu fiz uma dinâmica com vocês, se vocês já vieram aqui na minha casa, acho que todas vocês já vieram, tem uma mesa grande que ela era de 12 lugares, eu tirei duas cadeiras para ficar mais confortável, mas vamos pensar que ela tem 12 lugares. A Thelma existe, eu tenho 48 anos. Existem 48 Thelmas, desde a Thelminha bebê ali, de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. E muitas vezes eu estava sentada, o exemplo que eu trouxe naquela vez, sentada na frente do meu marido, ele achando que ele estava conversando com a Thelma de 48 anos, só que ele estava conversando com a Thelma chiliquenta de 20 e poucos. Por quê? Porque acionou alguma coisa em mim e eu falei, não. E às vezes, pelo meu comportamento, ele olhava para mim e ele achava que ele estava conversando com aquela, ele usava o tom de voz para aquela mulher. E eu falava assim, o que que esse cara tá falando? De onde que ele tá tirando essas histórias todas? Então, num exemplo simples, nós vamos nos renovando a cada ciclo, a cada tempo. E nós precisamos fechar as portas, não tem sentido. A Ângela fala até uma, pega sua saia verde, pôr no saco e eu dar chilique, deitar no chão, ficar aqui abraçada com a saia, mandar embolar, fazer um bichinho, dormir abraçado. Talvez eu tenha feito isso quando eu era criancinha. Não é um comportamento condizente. Então, nós precisamos ir fechando portas, tirando o que não serve. E isso faz diferença. Abrir espaço para o novo faz muita diferença. Então, o que eu não estou fazendo e que se eu fizesse me fazia avançar? E não é fácil, mais fácil a gente responder, se eu fosse mais diligente com o meu pós-venda, se eu fosse mais diligente com o meu grupo, se eu fosse mais diligente nos networks, se eu fosse mais diligente com os posts, cada um tem o seu. Se eu fizesse, eu estaria num lugar melhor no meu negócio, tá? E se você olhasse para a sua vida e o que não te cabe, você não insistir. Tá? Então, assim, se você não precisa ter um sapato tamanho 30, porque você vai ficar assim, dobrado, você não tem pé de galinha, né? Que vai embrulhar ali e vai ficar ali. Você não vai sobreviver. Nem um número menor você vai aguentar. Então, a gente precisa entender o seguinte: então, quais são as portas que eu preciso fechar, os ciclos que eu preciso fechar para receber o novo? Ai, mas eu tenho uma crença de baixo merecimento. Será? Será que não é você no seu apego? Será que não está na hora de você deixar ir? Porque a decisão é sua. Então, quando nós temos consciência, eu tenho baixo merecimento, então já aumentou. Porque você já tem consciência. E agora, que atitude? Começar do começo, começar do que é mais simples para você, ao invés de começar pela cafeteira, pelo presentão, pelo perfume caro, você começa pelo necessaire, por uma caixa de necessaire, começa pelo batom, começa pelos produtos que estão à beira de vencer de repente. Então, assim, por onde você pode começar? Né? Então, a gente precisa olhar que para a gente dar um passo, não significa que a gente precisa deletar todos os outros, mas a gente precisa se apropriar da cadeira, sabe? Às vezes a gente precisa levantar da cadeirinha de papa, a gente precisa levantar da cadeirinha da escola, da pré-escola, levantar da carteira ali da quinta série, né? E aí, a gente está em qual cadeira? Qual cadeira?
Então, os 5 tipos de esposa tá dentro de todas nós, como empreendedora, como esposa, como mãe, como mulher, como filha, como irmã, como amiga. A gente tem todos esses papéis. E qual é o papel que a gente está desempenhando? A gente precisa deixar muito claro para nós. Sentar nessa cadeira que nós estamos requer fechar algumas portas, né? E desapegar, sim, da velha mulher, dos velhos hábitos, da velho. Eu precisei deixar para trás a tristeza. Para mim era um lugar comum. Eu tinha dó de mim, porque todo mundo tinha. A minha mãe tem dó de mim até hoje. Ah, eu não sei. Você perdeu seu marido, ficou com 2 crianças. A minha mãe isso faz 10 anos, eu já casei de novo, a fila andou, né? E eu tenho luto, e a minha vida tá. O luto continua, a perda continua. Eu não tenho o que fazer com relação a isso. Mas a minha mãe tem pena de mim. Então, a minha mãe olha para mim com pena, tudo que eu peço para minha mãe, ela faz. Então, é facinho eu conseguir o que eu quiser. Porque tudo que eu falo, a minha mãe, ai, a Thelma, coitada. Eu falo assim, coitada nada, tô aqui feliz, viva, trabalhando, fazendo tudo que eu gosto, só que ela tá naquele lugar de dor. E daí, esse olhar de dor é o que ela transfere para as minhas tias, é o que ela transfere para o meu pai. E aí, eu entrei nesse lugar de ter dó também. Então, quando eu estou com a minha família, eu sou uma pessoa, ai mesmo, coitada, e fala de doença, fala de desgraça. Falei, quê? Tchau, obrigada, eu não sou mais essa pessoa. Mas esse lugar é um lugar comum para mim. Só que não cabe mais, não pertence. Eu não passo a minha vida chorando. Eu não passo a minha vida triste. Mas é um lugar que eu precisei fechar. Falei, olha, Thelma, você sofreu, doeu, não desejo isso para ninguém. O que você viu, só você viu. O que você sentiu, só você sentiu. Isso é seu, mas você não precisa ficar carregando. Igual um neném, abraçado no sofá o dia inteiro, fazendo comida com esse negócio e olhando para minha mãe com esse negócio. Não, eu não sou mais, eu não estou mais nesse lugar. Então, tem coisas que eu precisei aprender a não viver abraçado com a tristeza, porque a tristeza virou uma parte de mim, parte da minha personalidade. Eu falei, não, momentos tristes todo mundo tem. Picos de tristeza todo mundo tem, mas você viver agarrado. Então, às vezes, a gente está agarrado com um sapato, com uma saia, com uma pilha de documentos, com uma pilha de coisa. Ai, os documentos do Henrique, meu álbum de casamento. O que que eu vou fazer com aquilo? Tá na casa da minha mãe. Acho que é por isso que eu vou ter que buscar, deixar com vocês, fazer rodízio também. Porque tá lá na casa da minha mãe. Então, assim, eu não consigo jogar fora, mas não faz parte da minha vida. Mas quando eu fui me desfazer, é uma coisa que doeu o meu álbum de casamento. E aí, tá lá. E o que eu vou fazer com aquilo? Só que eu só lembrei, nem sei por que que eu lembrei disso agora. Talvez seja algo que eu também preciso, né, junto com esse lugar, deixar aí. Mas não é estranho? Pelo menos para mim, é muito desafiador, porque não muda a minha vida. Mas tá lá. E eu vou jogar fora, eu vou picar, eu vou doar para o museu, o que que eu vou fazer? Né? Então, a gente tem algumas coisas que a gente não desapega, que a gente não solta, e a gente precisa entender os momentos. A gente precisa entender os lugares. Então, talvez as minhas meninas nunca perguntaram para ver, nunca pediram para ver. Talvez isso seja bom guardar para elas terem uma referência, talvez não. Então, assim, agora não é uma coisa que eu estou apegada, mas a tristeza sim, porque eu entrei nesse lugar. Agora, para eu ir para um lugar que eu quero, não combina. Fica carregando a malinha, porque eu não tenho mais necessidade de falar sobre as minhas dores. Porque antes as pessoas, eu falava demais sobre isso. Hoje eu não tenho mais a mesma necessidade. Não tenho mais dificuldade de me desapegar das coisas, mas e aí? O que você precisa? Eu precisei deixar esse lugar seguro que é a tristeza. Algumas pessoas precisam deixar reclamação, algumas pessoas precisam deixar algumas palavras. Então, hoje até peguei no pé da Sil. Ela falou assim: ah, eu procrastino. Eu falei: você não procrastina. Você não procrastina, não fale mais isso. Você está passando por uma série de altos e baixos emocionais, você está se transformando, você está se posicionando num novo lugar.
E você só está num período de confusão interna. E quando a gente está ali procrastinando, o que está fora do lugar? Ela está com sentimentos fora do lugar. E ela, só que olha o quanto ela cresceu, o quanto ela evoluiu, o quanto ela é outra pessoa. Agora, qual é a estação que ela está? Ela procrastinar ainda tem que falar, ainda bem que você só está procrastinando aqui nesse lugar um pouquinho, porque todo dia ela está aí. Então, a Sil não é procrastinadora. Quem mais aqui se acha? Para de falar isso. Olha para o momento que você está vivendo e não pegue mais um peso para você que você não é. Ai, coitada da Thelma, eu não sou coitada. Passei por um momento desafiador, mas coitada não. Tô feliz, porque antes a pessoa falava, ai, Thelma, não sei no seu lugar o que eu faria. Eu já vinha tudo, eu ficava, ai, melancólica, uns 5 dias. Falei, o que isso nem é meu, nem me pertence, é um encosto. Vai embora daqui. Então, a gente precisa entender, para a gente encerrar a reunião, senão a gente fica aqui, já falei, né, até a Vanessa sarar e poder dar risada e receber na casa dela. E assim, a gente precisa entender que a gente precisa fechar portas para que as novas portas se abram, para que o novo chegue. A gente precisa deixar o velho. A velha Thelma, a velha Sil, a velha Kelly, a velha Vanessa, a outra Vanessa, a Cris, a Fer, a Maiara, a Dani, a Keila, a Débora, a outra Kelly, a Ângela, todo mundo tem um cantinho um velhinho, embolorado, que a gente precisa sacudir, pôr no sol e depois ver se ele vai para o lixo ou se ele vai fluir para outro lugar, certo? Agora ficaram todas quietas. É de Moura, o outro chegou. Então, quero agradecer a presença de vocês. Vamos continuar conversando ali no grupo do acesso interno. Quero agradecer mais uma vez a Ângela. Boa noite, sua linda Débora. Ficou escondida. A Keila estava trabalhando. A Kelly também está escondida ali. Mas a Mayara apareceu quando interessou para ela, porque ela falou: doei 90% das minhas roupas, uniu o útil ao agradável, né? Já ficou pelada lá. Ela é a loja dela. Entendedores entenderão. E assim seguimos. Na hora de fechar com chave de ouro, faltei na aula de etiqueta. A Ângela, quando abriu uma aula de boas maneiras, eu vou ser a primeira aluna dela. Não sei se eu vou frequentar as aulas, mas eu vou me matricular. Se Gente, ela vai me aceitar. quando eu falei que eu não deixo a Ângela vir aqui na minha casa, eu não deixo a Ângela, mas deixo a Maiara, que é muito mais interessante. Vai que ela customiza algumas roupas suas, né? E assim vamos seguindo felizes na semana. O quê? Não. Seguimos felizes na semana do Dia dos Namorados. Quem não fez a lição, comece. Combinado? Dúvidas? Só no grupo, no particular. Não me chamem porque eu tomei vitamina B12. Vocês já sabem que eu tô falando até o que não precisa. Combinado? Eu vou tirar uma foto. Ah, esqueci da foto. Não falei que eu Essa é a preciso semana conectar. dos 7, como é que era o negócio? 5 vezes 7 Seis em lá? sete. 6 em 7. Jogo do 6 em milhão. 7. Vamos lá. É. Ó, se vocês não seguem a Mayara, já siga, que ela tá com vários precinhos top ali, viu? Promoção Para dos fazer os 6 em namorados. 7, ó, bombar, né? É. Exato. E se você tá achando que você tá deprimida, que você tá cansada, toma vitamina B12, você vai ver. Você rasga a calça e a blusa no mesmo dia. E o marido fala, como você tá esquisita. Agora do perfume eu deixo para depois. Quem não ouviu, chama ou a Ângela ou a Sil, a Dani no privado e elas contam. Toma vitamina Porque eu não, B12 e chama a Maiara, a solução dos problemas. eu me recuso a falar quando tá gravando. Vamos fazer a foto. Você faz aí, Cadê a foto? então? Faz. Ângela, vou fazer outra porque você fechou o olho. Ai, meu Dois Deus. e. Aê, essa ficou Oi? melhor. Foi. Eita, vou mandar no grupo. Meninas, sempre bom. O fígado agradece, desopila. A gente ri, se diverte, aprende, cresce, transborda
e bora juntas. Um beijão, Deus abençoe grandemente. Ah, Até daqui a pouco. obrigada.